verso de número 11. Depois leremos outros textos durante a nossa meditação. Oportunidade para você durante esse mês ler o livro de Ageu. Assim como você está sentado, mas com muita reverência. Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11. Assim diz a palavra do Senhor, nosso Deus. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês do primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e construam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Fiz vir seca sobre a terra. Senhor, nós temos lido a Tua palavra, já lhe pedimos, já oramos, Senhor. Sossegue o nosso coração neste momento. Tira, Senhor meu Deus, tudo aquilo que queira nos impedir de ouvir e compreender a Sua palavra. E fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Corrigindo a rota e voltando ao primeiro amor. Nesse tempo, amados, em que nós estamos vendo, né, muitas experiências tecnológicas nós assistimos, né? Carro elétrico, automático, câmeras e sensores para todos os lados nesses carros, né? As casas todas tecnológicas, né? GPS, inteligência artificial, né? Fraude no INSS, né? Bebê reborn, né? E muitas coisas nós estamos vendo nesse nosso tempo aí. Eu estive esses dias numa autoelétrica e o dono da autoelétrica está construindo lá um Fusca, e o Fusca vai ser dirigido remotamente, né? Com um controle daquele, né, de jogos de TV, né? O joystick. Eu fiquei admirado com o trabalho daquele homem. E para eu, que sou das antigas, né? É muita novidade, né? Eu não sou tão velho, né? Mas meu tempo de infância e adolescência, eu andei muito a cavalo, andei de carroça, né? Quando a gente se perdia, não sabia o rumo, você soltava a rédea que o cavalo achava a casa, né? Mas hoje não, né? Hoje nós temos o GPS. Fui visitar o Pedroso essa semana, eu disse: Silvia, manda a sua localização. Eu sabia onde era o hospital, em Jaú. Mas eu pedi a localização, aí ele mandou a localização, parei exatamente na porta onde, né, eles estavam ali. É tecnologia, né? O navegador de GPS é interessante, né? Porque você coloca lá
E quando você desvia, ele recalcula a sua rota e corrige a sua rota para o lugar onde você está programado para ir. Nossa vida também é assim, né? Muitas vezes nós erramos, falhamos, né? E precisa ser recalculado muitas vezes, né? A nossa rota aí. E Ageu, o profeta, né, foi o GPS do povo de Israel. Ele foi chamado exatamente para corrigir a rota do povo. O povo tinha deixado, né, a Babilônia e retornado para Jerusalém. Mas eles se perderam na caminhada nesse tempo em que eles estavam lá. Por causa da narrativa apresentada, né, pelos inimigos, né? O povo ficou assustado, amedrontado, e acabou se acalmando e olhando para si e cuidando de si mesmo, né? Então, Deus chama Ageu para fazer isso. E ele pregou contra essa ideia que nós vemos hoje no nosso tempo, né? Que é o ter, o ser, o possuir. Se você tiver, se você possuir, você vive muito bem e você é feliz. Observe que o diabo não muda, hein, a sua estratégia. Quando ele foi tentar Jesus lá no deserto, né, a sua narrativa foi: olha, se você me prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Então, o que nos apresenta como um engodo dessa terra é exatamente as riquezas deste mundo. Aquilo que lhe é oferecido, aquilo que você possui e que torna ocupando a sua mente, que torna ocupando o seu coração. No mundo de hoje, se você tiver dinheiro, você é feliz. Se você costuma viajar, se você viaja, se você conheceu alguns lugares aqui na terra, né, você é uma pessoa feliz. Se você foi à Disney, então, olha, você é uma pessoa realizada nesta vida, né? Ageu, ele vem para corrigir exatamente isso na mente e no coração daquele povo. Se ele tivesse presente hoje aqui, eu tenho certeza que ele sofreria as mesmas perseguições que Jeremias sofreu no seu tempo. Para cumprir essa missão de corrigir o povo, ele precisou primeiro, né, mostrar o desvio e depois apedrejar os ídolos que estavam presentes ali no coração do povo, né? Mostrar o desvio e os ídolos que tinham crescido e se desenvolvido ali no coração do povo. Mas como foi que isso aconteceu e por que eles se desviaram, né? Foi uma parte dos que estavam na Babilônia que voltaram para Jerusalém. Muitos ficaram ainda com o sonho, né, de ficar na Babilônia e ter e possuir. Mas eles voltaram e trouxeram riquezas com eles. Mas o que eles trouxeram foi pouco. E não foi possível reconstruir o templo. Não foi possível fazer aquilo que eles tinham no coração deles. E como eles tinham passado 50 anos lá na Babilônia, e não tinha templo lá na Babilônia, não tinha local de adoração para eles na Babilônia. E eles disseram: nós vivemos bem sem adorar a Deus, por que é que nós temos que reconstruir esse templo agora? Para que templo? Por que é que nós precisamos de templo? Hoje poderíamos dizer: por que templo? Por que ir na igreja? Por que reunião de cristãos? Nós temos um grande número de pessoas hoje que são considerados desigrejados, né? Que não frequentam a igreja e que acham que em casa está muito bom e você pode continuar cultuando lá em casa. Tem também, né, os cultos online, dá para a gente ficar online. Para quê?
Tá bom o templo do jeito que nós temos aqui. Tá ótimo, não precisa de mais nada. Nós fechamos os olhos para aquilo que é do Senhor e ficamos olhando tão somente para aquilo que nos interessa. Foi isso que aconteceu com eles. Para quê? O povo sofreu também, amados irmãos, a perseguição. Porque eles retornaram para reconstruir o templo, mas não conseguiram. Houve perseguição. E por causa da perseguição eles acabaram desanimando. E então pararam. Aquilo que começou a impedir, eles olharam já e disseram: vamos deixar do jeito que está, não vamos continuar não. Diante dessas lutas, faltou-lhes fé para dizer: não, nós vamos seguir em frente, vamos reconstruir o templo. Precisamos reconstruir o templo. Mas, infelizmente, eles se acomodaram. Aí então veio o profeta Ageu, amados irmãos, em nome do Senhor dos Exércitos, né, para desafiá-los a corrigir a rota e voltar ao primeiro amor. Quando eu estou falando do primeiro amor, eu quero que você se recorde com você mesmo. Né? Há um tempo atrás, como você gostava de vir à igreja, como você gostava de estar na casa do Senhor, como você amava servir ao Senhor, e como você se esfriou. Há pessoas que hoje, se eles não vierem num culto, se eles não estiverem presentes na igreja, para eles parece que não faz falta. Se tornou algo assim, que para eles não tem muito sentido. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Mas Ageu vem para dizer para eles: olha, vocês precisam de amar, vocês precisam aprender a amar e buscar ao Senhor. Porque assim como eles arrumaram desculpas para não reconstruir o templo, nós arrumamos desculpas hoje, né, para nos desviar do Senhor, para nos desviar dos compromissos com o Senhor. E temos, né, algumas desculpas até que, né, interessantes, né, para darmos. Por que nós não estamos servindo ao Senhor? Por que nós não fazemos os nossos cultos da maneira que agrada, que exalta, glorifica ao Senhor? Por que o nosso compromisso não é tão sério com o Senhor nos nossos cultos de louvor, adoração ao Senhor? Por que nós não levamos tanto a sério o estar na presença do Senhor? Ageu 1:8 ele diz: agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam a minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado e glorificado, diz o Senhor. Veja o que o profeta está afirmando aqui para o povo de Deus. O problema não são as pessoas que se opuseram a vocês. O problema não é o dinheiro que acabou e vocês não puderam reconstruir o templo. O problema é que vocês não conseguiram manter aquela alegria de servir ao Senhor, a alegria de reconstruir a casa do Senhor, a alegria de estar servindo ao Senhor, o prazer de estar ali na casa do Senhor e encontrar prazer em servir ao Senhor nosso Deus, em edificar o templo para o Senhor nosso Deus, em engrandecer o nome do Senhor nosso Deus, porque Ele estava trazendo vocês de volta. E lá no versículo 13:4 ele diz: então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto a minha casa continua em ruína? Aí ele pergunta: por quê? Como que vocês conseguem cuidar bem da casa de vocês? Como que vocês conseguem escolher coisas boas para vocês? Como que vocês conseguem possuir algo e deixar a minha casa em ruínas? Eles haviam abandonado a fé e estavam buscando aquilo que agradava os seus próprios corações. Mudaram as prioridades para as quais eles tinham retornado ali para Jerusalém, que a principal dela não era outra senão a reconstrução
do templo. Ageu, capítulo 1, versos 5 e 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês colocassem em uma bolsa furada. Eles amaram mais o trabalho e o dinheiro do que ao Senhor, o nosso Deus. Mas eles viram que, tendo e possuindo, isso não alegrava, isso não satisfazia o coração deles. Eles não estavam felizes. E o profeta vem dizer exatamente isso. Vocês gostam de trabalhar, vocês gostam de produzir, vocês gostam de ver a produção de vocês, vocês gostam de ver o trabalho de vocês. Mas quando vocês olham para vocês, vocês não possuem nada. Vocês não têm nada. Porque vocês compraram o luxo que não tem utilidade nenhuma. E vocês continuam com fome, continuam com frio. E nada vai ser suficiente para vocês e para saciar o coração de vocês. Pense aqui comigo. Você pode construir o que você quiser. A mansão que você quiser. Pode montar o império que você quiser. Só Deus pode saciar o seu coração. Só o serviço ao Senhor pode realmente trazer prazer à sua vida, ao seu coração. As prioridades deles foram distorcidas, amados irmãos. Não era o reino de Deus e a sua justiça que eles estavam procurando. Não era exaltar e glorificar o nome do Senhor. Mas era retornar para Jerusalém e construir a casa luxuosa para eles. Ageu então, enviado por Deus, traz à memória deles a palavra do Senhor, nosso Deus, e desafia a eles corrigir, fazer uma correção na vida deles ali, E alguma dessas mensagens, amados de Ageu, que nós precisamos observar e que pode servir para nós também. Talvez precisamos de fazer uma correção na nossa rota. Talvez estejamos vivendo com prioridades erradas na nossa vida. Às vezes pode ser coisa pequenininha. Mas isso aqui não faz falta nenhuma, isso aqui não tem problema nenhum. Está te tirando da presença do Senhor? Está impedindo você de servir ao Senhor? Você, quando está servindo ao Senhor, você está servindo ao Senhor com alegria? Você vem para a igreja alegre, feliz, porque você está indo à igreja? Você levanta cedo com o seu aluno da escola dominical? E vem alegre, feliz? Os cultos, durante a semana, você não vê a hora que chega para você estar, Torre de oração, você não vê a hora que chega o dia da torre de oração que você está participando, para você poder estar ali presente na casa do Senhor, na presença do Senhor, louvando, exaltando e glorificando o Senhor e fazendo com que Ele realmente seja exaltado e glorificado. Se você conhece o Evangelho, você só vai conseguir alcançar a alegria, a felicidade para a sua vida o dia que você se entregar plenamente ao Senhor. Primeira correção, precisamos corrigir nossa rota, amados irmãos, e voltarmos ao primeiro amor, o zelo pelos nossos cultos, o zelo pelo serviço ao Senhor, o nosso Deus. Amados, você pode até imaginar que não faça falta, que não tem problema nenhum. Mas no verso 1 e verso 2, ele diz assim: em 29 de agosto, do segundo ano do reinado de Dario, é uma outra tradução essa aqui, por isso é diferente da sua.
29 de agosto, no ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir o templo. Eles estavam aqui, amados irmãos, no 6º mês. Era o primeiro dia do mês com a lua nova. Era, portanto, amados irmãos, um dia dedicado à adoração ao Senhor, o nosso Deus. Era aquele dia em que o povo suspendia todos os trabalhos, todas as suas atividades para servir ao Senhor, para ofertar ao Senhor, para queimar ofertas ao Senhor. Lá em Números 28, de 11 a 15, fala a respeito desse dia em que é o dia de servir ao Senhor. É o dia separado para o Senhor. E é exatamente nesse dia, que é o dia separado para o Senhor, que Ageu recebe essa mensagem do Senhor para transmitir ao povo: vocês se esqueceram do Senhor e estão dizendo que não chegou o tempo de reconstruir o templo ainda. Amados, os cultos públicos, as nossas reuniões de oração, as nossas assembleias, né, são fundamentais na nossa devoção, no nosso serviço para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus. Às vezes você diz, mas domingo eu preciso descansar, né? Eu preciso ter o meu lazer também. Eu sei que você precisa ter o seu lazer, mas dependendo de como está a sua vida, tenha certeza que o Senhor vai enviar um Ageu na sua vida para dizer: eu sou o seu GPS, viu? Você precisa mudar nesse e nesse sentido. Lá em Hebreus 10, 25, Paulo diz assim, vamos dizer que seja o apóstolo Paulo escrevendo, mas não temos a certeza disso. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Você conhece alguém que é frágil nessa questão de estar congregado na igreja, de viver em comunhão na igreja, mas que está relaxado nesse sentido, que tem deixado de reservar aquele dia, aquele tempo, aquela hora para servir ao Senhor o nosso Deus, dizendo: não tem problema não, não é tempo ainda. Hoje, por qualquer motivo, as pessoas deixam de congregar na igreja. Paulo também, ele concorda, né, com essa teologia. 1 Timóteo 4,13, ele diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura das Escrituras e ao encorajamento e ao ensino. Nós precisamos sentir necessidade de estar juntos, amados irmãos. Você precisa sentir necessidade de estar na igreja, adorando, servindo ao Senhor nosso Deus. Esse momento é um momento todo especial nosso. E quando nós estamos cantando ali e louvando ao Senhor, nesses últimos 2 louvores, estava tão gostoso, estava tão bom. É gostoso, é bom estar na casa do Senhor nosso Deus e viver esses momentos que nós temos na casa do Senhor nosso Deus. Nós chegamos aqui, tem pessoas orando, o Pérez está com pessoas orando ali. Quando chega esse momento, né, de nós confessarmos os nossos pecados, esse momento de contrição, é tão bom esse momento. Eu não sei se você sente a importância desse momento na sua vida, e se esses minutos que você passa assim, de contrição na presença do Senhor, você consegue visualizar a sua semana, e visualizar algumas falhas que você realmente cometeu, e que você precisa deixar o Senhor corrigir isso na sua vida. É aqui, amados irmãos, que nós precisamos estar um tempo. Não é momento de reconstruir o templo.
é tempo de nós estarmos, sim, na casa do Senhor, o nosso Deus. Não perca os cultos que você tem oportunidade e é convidado para estar. Não perca uma escola dominical que você é convidado para estar aqui. Venha, assuma esse compromisso, mas venha para sentir alegria em servir ao Senhor e não dizer, não é tempo de reconstruir a casa do Senhor, ainda não. Segundo lugar, precisamos corrigir, amados irmãos, nossa rota e voltar ao primeiro amor, refletindo a palavra do Senhor nosso Deus de uma forma correta no nosso coração. Quando nós estamos aqui, no domingo à noite, na escola dominical, abrimos um texto bíblico diante dos nossos olhos, né? Precisamos olhar para ele como sendo a palavra do Senhor, o nosso Deus. Palavra de Deus. É até interessante na liturgia, inclusive na liturgia católica, que eles dizem assim, palavra do Senhor. Quando eles vão ler, quando eles terminam de ler, eles dizem, palavra do Senhor. Né? E nós precisamos, né, quando nos reunimos e vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, precisamos entender que essa é a palavra do Senhor nosso Deus. E que bom quando você se sente corrigido. Que bom quando você se sente tocado. Outro dia alguém disse, né, numa ilustração, que a pessoa estava sendo perseguida, porque o pastor estava perseguindo ele com as mensagens que estava sendo pregadas na igreja. Aí ele foi conversar com o pastor. Aí o pastor disse, olha, não sou eu não. Quem está perseguindo você é o Espírito Santo de Deus, que está querendo falar com você e você não está querendo ouvir. Porque nós temos dificuldade de tirar os ídolos do nosso coração. Quem é que tinha se tornado Deus para aqueles que tinham retornado para a Babilônia? As suas riquezas, os seus bens, a sua casa luxuosa. No versículo 3 até o 11, ele diz assim, então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta, porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Observe o que tem acontecido com vocês. E ele conclui, né, no versículo de número 11. Enviei uma seca sobre os seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as plantações que você fará. E seus animais passarão fome e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. Quando abandonamos, amados, a palavra do Senhor nosso Deus, quando deixamos de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, quando deixamos de fazer a obra do Senhor nosso Deus, nos afastamos do Senhor. Quando deixamos de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, nós nos afastamos do Senhor. E tendo nós nos afastado do Senhor, nós ficamos distante da graça e do amor de Deus. Ele diz, olha, as coisas não vão bem. Seu salário vai embora, você nem vê para onde vai o seu salário. A prioridade da nossa vida precisa ser Deus. Precisa ser a palavra do Senhor nosso Deus. Precisamos trazer essa palavra, que seja a palavra de Deus para a nossa mente, para o nosso coração, aceitar as correções e as transformações na nossa vida, no nosso dia a dia. Essa palavra pregada precisa ser combustível. Você precisa sair daqui tendo ouvido a palavra do Senhor nosso Deus. Você precisa vir para a escola dominical e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, saber que você saiu daqui, ouviu a palavra do Senhor nosso Deus. E ela te ajuda a colocar a sua vida
novamente em ordem, novamente na direção correta. A palavra pregada, amados irmãos, precisa ser ouvida e colocada em prática, para que nós possamos seguir. E seguir em paz. Lá em Mateus 6,30, eu não vou ler o texto, né? Jesus está dizendo, por que vocês ficam preocupados dizendo, o que é que nós vamos comer, o que é que nós vamos beber? Fiquem tranquilos. Se você fizer a parte do Senhor, Deus faz a parte dele na sua vida. A Bíblia diz, olha, eu nunca vi aquele que confia no Senhor mendigar o pão. A palavra do Senhor nosso Deus diz que Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Precisamos ouvir essa palavra como sendo palavra de Deus para corrigir a nossa direção, mas a nossa rota. Em terceiro lugar, e concluindo aqui, precisamos corrigir a nossa rota voltando ao primeiro amor, prazer de obedecer ao Senhor, o nosso Deus. Prazer de obedecer a palavra do Senhor. Prazer de obedecer, isso é meio complicado, né? Porque sempre nos pedem algo que nós não queremos fazer. Versículo 5, ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Portanto, plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não saciam, né? Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Tem uma ordem a ser cumprida. E aqui ele coloca para nós, amados irmãos, 4 imperativos. Vejam, subam, tragam e reconstruam. Vejam, analise. A que fim vocês chegaram fazendo do jeito que vocês estão fazendo? Deu tudo errado. Um convite para mim, para você, para nós analisarmos como é que nós estamos. Como é que está a sua vida? Seu relacionamento com Deus? Seu relacionamento na sua casa? Sua família? Como é que está a sua família? Está uma bênção? Né? Veja como andam as coisas. E muitas vezes as coisas não estão bem, porque nós estamos priorizando outras coisas e não o Senhor. Não estamos obedecendo a palavra do Senhor, o nosso Deus. E aí ele diz, olha, se houver obediência, eu me alegrarei. A alegria do Senhor é quando nós não olhamos para a palavra e ficamos a questionar e analisar a palavra, mas obedecemos. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que falava mal do próximo, não fale mais. É a palavra do Senhor nosso Deus, falando conosco, dizendo, olha, vejam como vocês estão. E se estamos assim é porque tem alguma coisa que nós precisamos corrigir. Subam, tragam madeira e reconstruam a minha casa. Subam, tragam madeira, reconstruam a minha casa. Eles precisavam de edificar a casa do Senhor, para que eles pudessem ter vida boa e vida feliz. Conosco também, amados irmãos, não é diferente. Precisamos reconstruir e reconstruir em obediência ao Senhor. Às vezes a obediência ao Senhor
traz alguns questionamentos para nós, né? Eu me lembrei aqui da figura de Felipe, né? Que tinha um ministério muito próspero lá em Samaria, e o Senhor disse para ele: olha, deixa esse ministério, vai para aquela estrada deserta, porque você tem um ministério para ser feito lá. Ele poderia ter dito: Senhor, mas está tão bom aqui, tem tantas almas se rendendo aqui, tantos milagres acontecendo. Mas ele obedeceu. Jesus obedeceu ao Pai. Pai, se possível passa, mas senão que se cumpra em mim a sua vontade. Que se cumpra em mim a sua vontade. Precisamos, amados irmãos, fazer correções na nossa rota. Precisamos voltar ao primeiro amor, de deixarmos ser tratados pelo Senhor, de deixar a palavra do Senhor cuidar realmente de nós, de permitir que o Senhor seja o Deus das nossas vidas. E lá no versículo 12 ao 15, eu concluo. Ele diz assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu a palavra do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo a mensagem do Senhor: eu estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo começaram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dario. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. E você vai ouvir o Senhor dizer: eu estou com você. Volte ao primeiro amor. E o Senhor vai dar ânimo para você continuar no seu ministério, na sua vida. Ele vai abençoar a sua vida. Precisamos, amados, de uma rotina diária com o Senhor, o nosso Deus. Um a sós com Deus todos os dias. Não dá para a gente fazer de conta que lê a Bíblia, fazer de conta que ora. Nós precisamos edificar esse templo, que somos nós, templos do Espírito Santo de Deus para o Senhor. Ninguém está pronto ainda não. Não tem ninguém pronto. Precisamos edificarmos ao Senhor como templo do Espírito Santo de Deus através da palavra. Não podemos usar desculpas para distorcer como o povo fez. Precisamos permanecer firmes no Senhor, para que Deus seja exaltado e glorificado. Feche teus olhos. Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, oh Deus eterno e maravilhoso, só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Queremos, ó Deus, confessar, Senhor, que muitas vezes temos, ó Deus, nos desviado, Senhor. Temos, ó Deus, saído fora daquilo que o Senhor tem requerido de cada um de nós, Pai. Temos, ó Deus, deixado, Senhor, meu Deus, ó Pai, aquele primeiro amor, Senhor, aquele primeiro compromisso, Senhor. Temos deixado, Senhor, meu Deus, aquela alegria que tínhamos de servir ao Senhor, Pai. Temos sido, Deus, roubados, Senhor, pelas nossas fraquezas, pela falta de ouvir a Sua palavra, pela falta, Deus, de nos colocar diante do Senhor, Pai. Temos falhado, Senhor. E como, ó Deus, Ageu trouxe esta palavra, Senhor, para o seu povo que estava lá em Jerusalém, Senhor. Ó Deus, nós queremos ouvir a Sua palavra no nosso coração nesta noite, Pai.
E queremos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, pedir, Senhor, que o Senhor ministre sobre os nossos corações, para que possamos, ó Deus, estar, ó Deus, retomando, Senhor, a caminhada na Tua presença, Pai. Para que possamos, ó Deus, acertar o nosso GPS com o seu GPS, ó Deus, para não nos desviarmos, Senhor, para não nos esfriarmos, Senhor, e para, ó Deus, sermos edificados sempre, casa, habitação, para o louvor da sua glória, para a glória do seu nome, Senhor, para estarmos juntos, Senhor, meu Deus, celebrarmos o teu nome, que é Deus forte, Deus poderoso, soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, Senhor. Para, ó Deus, nos reunirmos, ó Deus, ouvirmos a tua palavra, com a palavra do Senhor, e sedentos nos alimentarmos dela, Senhor. Guarda, ó Deus, os nossos corações dos ídolos deste mundo, que muitas vezes tem nos arrastado, Senhor, tem nos tirado, Senhor, da sua presença. E, ó Deus, nós temos trabalhado, ó Deus, nós temos feito, ó Deus, na expressão popular, das tripas do coração, para viver bem, Senhor. Mas continuamos necessitados, continuamos ainda preocupados, porque, ó Deus, aquilo que temos, e aquilo que possuímos, e aquilo que somos, não pode nos agradar, Senhor, se nós não agradarmos primeiramente ao Senhor. Por isso, ó Deus, vem, Senhor, sopra sobre nós, Senhor, e fala, Senhor, meu Deus, aos nossos corações, como o Senhor falou com o seu povo, Senhor, que estava retornando ali para Jerusalém, Senhor, e torna-nos, ó Deus, um povo, Senhor, buscando em primeiro lugar o Senhor, Pai, servindo em primeiro lugar o Senhor, Pai. E que todas as demais coisas, ó Deus, nos sejam acrescentadas, e nós possamos viver bem, Senhor, e alegres, porque o Senhor é a razão da nossa vida, porque o Senhor é o Deus, o nosso Deus, que supre cada uma das nossas necessidades, e que os nossos corações não estão colocados nas coisas deste mundo, e buscando as coisas deste mundo, mas, ó Deus, são colocados no Senhor, Pai, porque importa, ó Deus, servir ao Senhor. Importa, Deus, obedecer ao Senhor. Importa, Deus, estar na Tua presença, Senhor, do que em qualquer outro lugar e qualquer coisa desta vida, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, 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 amém.